Fala, minha galera bonita do coração, tudo legal com vocês? A gente vai chegando a algumas conclusões quando vai experimentando algumas coisas e essas ideias, né, elas vão modificando ao longo dos anos, assim. Durante algum tempo eu tenho dito que os instrumentos musicais, os VSTs baseados em amostragem, eles têm mais realismo que outros tipos de síntese, FM, por exemplo, né? Modelagem física e outras sínteses também que eu não conheço, eu tenho certeza, né, até onde a cognição me permite, mas eu tenho quase certeza de que o sistema de amostragem é uma das principais técnicas para construção de instrumentos musicais eletrônicos que tem mais eficiência. Tá? Isso por conta da organicidade da coisa. Não precisa ser muito inteligente para entender que quando você grava um instrumento musical e reproduz ele por meio de teclado ou outros tipos de sistemas operacionais, outras operacionalidades, flauta, por exemplo, né, como existem alguns instrumentos simuladores de sopro, o próprio via-acordeão da Roland, tentam emular instrumentos reais, instrumentos convencionais. Nem sempre obtém sucesso pleno nisso tudo. Existe aquela máxima que nós comentamos de que nunca um instrumento eletrônico vai ser igual ao seu correspondente acústico. Isto é muito verdade. Por quê? Questões óbvias, a começar pelo alto-falante. O alto-falante não permite a mesma vibração de um piano acústico, de uma tábua harmônica, ou de todos os materiais envolvidos no timbre de um acordeão, por exemplo, ou de uma flauta. Isso segue e se estende para todos os demais instrumentos, em todas as suas respectivas categorias. Mas eu tenho que admitir que mesmo essas sínteses mais inovadoras, que são menos orgânicas que o sampler, por exemplo, a modelagem física, elas têm evoluído muito nos últimos anos. Um dos grandes problemas do Pianotech é essa falta de similaridade, né? O pessoal costuma dizer que o Pianotech soa metálico. Outra frase que se diz bastante, o Pianotech soa muito sintético, ou seja, ele não é orgânico, né? Isso tem explicações. Uma delas é de que, por não ter ambiência, não tem uma captura, não existe uma captura de áudio no Pianotech. O som é gerado aqui em tempo real. Então, consequentemente, não vem nenhum fator de ambiência, de sala ou de reverberação junto com o timbre. O oscilador do Pianotech é seco, puro. Ele gera a onda, né? Existe, claro, um segredinho por detrás da montagem dos timbres aqui no Pianotech, né? Mas a gente sabe que aqui não tem nada de sampler, basta tu entender o tamanho do programa rodando, né? 50 megabytes, sabe que aqui não cabe nada de sampler, é só o código-fonte dele mesmo. Mas, gente, tem melhorado bastante, tá? E eu vou hoje dar destaque para a predefinição Steinway modelo D274 de Hamburgo, tá? De Hamburgo, não a versão de Nova York, né? New York. Para quem não sabe, né, o piano Steinway modelo D do Pianotech, ele tem essas duas opções, vem com duas escolhas aqui, né? Você pode escolher o Hamburgo e também o Nova York, é um pacote com esses dois instrumentos. Eles são muito parecidos, óbvio, trata-se realmente do mesmo instrumento, né? Mas com algumas diferenças pequenas, tá? É como se fossem irmãos gêmeos, mas que têm suas diferenças entre si. Os irmãos, ainda que sejam gêmeos, eles têm diferenças. A mesma coisa acontece com o Steinway, fabricado na Alemanha, de Hamburgo, e o Steinway, fabricado nos Estados Unidos, em Nova York. Mas, apesar de, durante alguns anos, eu ter optado pela versão americana do Steinway, quase 3 anos usando esse tipo, desde que houve essa divisão, eu, ultimamente, tenho
tido mais afinidade pela versão alemã, tá? A versão Hamburgo. Gente, deixar bem claro aqui que eu não sei se isso corresponde aos instrumentos reais. Sendo bem sincero com vocês, tá? Então, quem conhece aí, já tocou num Steinway alemão e conhece um Steinway americano, né? Talvez não ache, digamos assim, coerência no que eu vou falar, porque a única base que eu tenho para falar é do software. Isso aqui é uma simulação. Então, eu não sei se realmente corresponde aos reais. Mas, com muito bom senso, eu quero acreditar que sim, que a Modart fez um bom trabalho, né? Diferindo aí ambos instrumentos. Mas por que eu tenho gostado mais ultimamente da versão de Hamburgo? Porque na primeira vez que eu toquei, quando eu fiz o upgrade do Pianotech 8 para o Pianotech 9, uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente essa naturalidade de ambiência que está neste piano e que antes não havia. Quando você faz um arpejo como este aqui, né? Olha aí. É como se o instrumento estivesse na minha frente. Né? Eu sempre critiquei muito quem fala assim, né? Porque parece que soa falso você falar de uma maneira como essa. Ah, parece que o instrumento está na minha frente. Tá, mas tu já esteve na frente de um Steinway para saber? Não, nunca estive. Tá? Mas ele te dá uma impressão de realismo e aquela ambiência que faltava antes no instrumento baseado em modelagem física já está presente aqui. Num primeiro momento, quando eu fiz isso aqui, eu senti essa diferença, né? Realmente um som encorpado, que na disposição dos meus monitores aqui, ele vem de uma forma que te coloca assim num posicionamento em frente ao teclado, em frente ao instrumento real. É como se eu sentisse o martelo batendo na madeira ali, ó. Né? E há essa oscilação de vibração aqui entre a direita e a esquerda que soa quase binaural. Lembrando que não é binaural porque eu não estou com fone de ouvido, né? Aqui é uma projeção externa de áudio que te dá essa impressão de realismo. Tá? Então, tomando como base alguns instrumentos, alguns pianos que eu experimentei em lojas de instrumentos musicais, Fritz Dober, alguns pianos de cauda da Yamaha também, pianos upright da Yamaha, Palatino eu experimentei bastante, Senfelder experimentei bastante, né? Alguns modelos, algumas adequações de Sclavier também eu experimentei, e gente, é isso que acontece, tá? É isso que você percebe, né? Aquela diferença soa com algumas incorreções, inclusive, né? Não é aquele som puro como tinha antes. Eu acho que antigamente a Modart falhara em deixar o piano tão limpo, tão puro, que não se parecia com nada do mundo real. Porque o piano no mundo real, ele não é puro. Você está me entendendo? Ele não é puro. Pelo menos os pianos que tu vai experimentar numa loja ou em alguma sala de concerto, ele possui sujeiras, entre aspas. Tá? E não estou falando isso no sentido ruim, não. São idiosincrasias presentes em qualquer instrumento acústico. Sabe quando você vai tocar violão e aquela palhetada que você dá, que às vezes soa um pouquinho diferente? Quando você coloca o dedo entre duas casas, ali por sobre o traste, que dá aquele tangido diferente, aquele som estranho, aquele noise, né? Isso, gente, tem que estar presente também nos instrumentos virtuais para que se pareça mais com os instrumentos convencionais do mundo real. Aqui, eu consigo ver isso. E uma coisa interessante é que sempre a Modart disponibilizou, nos seus diferentes pianos, o recurso, tá? O recurso de você envelhecer o instrumento, né? Você pode clicar num botãozinho deslizante que tem aqui na parte de baixo, que vai do Mind ao Worn, ou seja, do mais novo para o mais velho. Tu pode envelhecer o piano, dando ainda mais aquela cara do mundo real, né? Ó, com algumas desafinações, né? Ó.
Tá vendo, ó? Ele foi desafinado, ó. Um pouquinho, tem aquele detune, né? Nas cordas. Vou botar um pouquinho mais aqui, botar em... um pouquinho mais de desafinação. Agora eu exagerei, né? Olha só. Mas é isso aqui, gente, que eu... Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer. É justamente isso que te conquista quando você se coloca diante de um VST. É isso que você espera. Realismo é sinônimo de certas inadequações, características que estão presentes no instrumento real, mas que por algum motivo as marcas tentaram durante muitos anos limpar isso. Daí fica naquela questão, naquela escolha, naquele dilema, né? Será que o meu teclado, o meu piano digital, ele deve soar como um piano aperfeiçoado? Ou ele deve soar tal como um piano de verdade é? Mas o fato é que mesmo na condição plena, com esse botãozinho aqui no zero, sem qualquer envelhecimento, ele traz essas características naturais de um piano convencional. Olha só. Ele está natural aqui, não coloquei envelhecimento nenhum. Lembrando que eu não estou fazendo gravação de tela, pessoal, porque a gravação aqui de áudio está sendo renderizada direto no próprio Pianotech, no próprio software, tá bom? Para eu colar depois nesse vídeo aqui. Ele está na versão Condition plena, no zero. Não tem nenhuma deflagração na condição do instrumento. E mesmo assim ele soa, né, natural. Isso é muito bom. Tá? É isso que faltava no instrumento por modelagem física. Nas primeiras versões do Pianotech, o piano era extremamente nítido, extremamente limpo, extremamente puro, que chegava a soar falso, de tão puro. É como você ir ao mercado e comprar uma laranja. Você quer uma laranja, beleza. E você olha aquela laranja perfeita. De tão brilhante, ela chega a parecer de plástico. Seria muito comum você olhar e dizer, não, essa laranja não é uma laranja de verdade. Ela é de plástico, embora seja real. É natural que as coisas reais tenham suas características próprias, suas imperfeições, né? A natureza sabe o que faz. Eu acho que nessa tentativa dos instrumentos virtuais se parecerem com os instrumentos reais, há muito a necessidade de atentar para esses detalhes, tá? Que os instrumentos baseados em sampler há muito tempo já trazia. Mas a modelagem física só recentemente está conseguindo colocar de forma clara. Pelo menos a Modart, tá, queridos? Pelo menos a Modart. Né? De repente, outras empresas que também trabalham com modelagem física já estavam passando por esse processo, já se atentaram a isso anteriormente. Mas do Pianotech, eu tenho notado, pelo menos nessa versão aqui do piano Steinway Model D 274 de Hamburgo, na minha opinião, o mais realístico de todos. Eu experimentei outros que existem aqui, experimentei o Kawai, experimentei o próprio Steinway americano, a versão do K2, a versão YC5 também, que é, digamos, uma referência ao C5, muito famoso. E de todos esses que eu experimentei, gente, o mais realístico é o Steinway Model D de Hamburgo. O preset padrão, tá? Deixar bem claro, o preset padrão. Os outros presets também, né, são muito bons, mas não soam tão reais quanto esse aqui, tá? E para finalizar o vídeo, que já está grande, né, eu quero deixar bem claro que a reverberação dele está em 50%, tá? O mix aqui é em 0 dB, na verdade, bem no meio, né? Não está nem muito nem pouco. Isso me chamou a atenção porque eu pensei, colocaram mais reverb para que se parecesse real. Não. Tá? Mesmo quando eu desligo o reverb, soa um pouquinho mais falso, fica muito seco, né? Muito dry, mas ele ainda mantém essas inadequações características de um piano. Então, não é só o reverb, mas claro que o reverb ele ajuda bastante. E o fato dele estar aqui em 50% mostra que não tem nenhuma diferenciação, nenhum aprimoramento por conta do reverb que vai
influenciar e dar a ele essa característica que eu estou falando para vocês. O delay dele aqui está em 7%, né? Lembrando que o delay é importante, ele simula esse espaço que existe, espaço de tempo que há entre o som que é percutido diretamente da corda do piano e aquela acústica que acontece dentro do piano. Então, o delay é muito importante, assim como o reverb também. Mas o reverb, em relação ao delay, ele serve para dar ambiência. E o delay é mais na questão da projeção do piano mesmo em relação ao som, tá, queridos? A parte da equalização do Steinway Model D de Hamburgo, preset padrão, está zerado. Muito interessante, tá, esse trabalho que a Modart fez com o Steinway Model D. Há muito tempo eu não utilizava mais essa predefinição. Eu tinha optado por usar, né, o Classical, que é o primeiro preset que tem do Steinway o New York, né, o americano, e tocava na igreja com ele, era o meu piano favorito. Depois eu acabei migrando para o K2, eu cismei com o K2 o ARM, que é muito bom, até eu tenho que fazer um vídeo sobre ele é fantástico, tá? Mas depois que eu experimentei, dei uma chance pro Steinway de Hamburgo, ele me conquistou. Eu tenho um pouquinho de toque em relação a algumas coisas, e o fato dele estar, digamos, no centro, em muitas configurações aqui, eu confesso para vocês que também pesou um pouquinho na balança, né? Porque ele está digamos, com seus ajustes todos no default, tá? Não tem nada mais, nada menos. E isso me agradou bastante. Eu gosto assim. Eu gosto de olhar para uma predefinição e saber que ela está no zero, no centro, né? Não tem nenhuma alteração em relação à construção original do instrumento. A modelagem original do instrumento está preservada aqui em todas as suas opções de ajustes. Tá? Isso para mim é maravilhoso, né? Ou seja, o tamanho da corda está em 270, o strike point está em 1 sobre 9,5 avos, o direct duration está aí no ponto 1, a largura uníssono dele também está no 1, o hammer tone, ou seja, a batida de martelo está no ponto 0, nem mais nem menos. Tudo aqui, gente, tudo que eu mostrar para vocês está no default. Vamos ver que o Hammer Neutzer aqui também está no 1. Incrível, tá, gente? É maravilhoso. É bom também entender, acreditar que a marca Steinway, em especial o modelo D274, é considerado no mundo pianístico como sendo o piano padrão. Eu costumo brincar, né, dizendo que se descesse um extraterrestre no planeta Terra, né, e chegasse aqui e dissesse, que instrumento é esse que vocês chamam de piano? Mostrar-se-ia para ele, ou mostrar-se-á, né, caso aconteça, um Steinway Model D274. Porque o Steinway modelo D274 é considerado o piano de referência, é o padrão dos pianos. Inclusive, muitas marcas tomam esse modelo como base, né, para construir suas variantes, enfim. E a Modart reconhece isso quando coloca, gente, o Steinway como sendo o primeiro preset, tá? Mesmo pianos mais novos, lançados recentemente, como Kawai, Bosendorfer, Steingruber, esses estão na parte sucessiva da lista, não em cima. Quem está em cima, o primeiro, é o Steinway. Se você entrar no site da Modart, você vai ver que bem ao centro, ali na parte superior, bem visível, está o Steinway modelo D. Porque este é o cartão de visita para um pianista. Se você quer qualidade, referência, não há como você não ter na tua lista de pianos, no teu setup, nos teus VSTs, nas tuas bibliotecas, o Steinway modelo D274. Eu espero que vocês estejam estimulados a conhecer esse modelo de piano Steinway modelo D. Se você usa Contact, procura lá. Se você usa outras bibliotecas, se você tem acesso a modelos SF2 também, vale a pena você experimentar esse modelo de piano, tá? O Steinway
modelo D274 de Hamburgo. Super recomendo. Procura lá no teu software, na tua biblioteca, seja ela baseada em amostragem ou baseado em modelagem física, não importa. É um piano que eu acho lindo demais. E a Modart está de parabéns, porque realmente fizeram um trabalho, né, que se não foi o melhor do mundo, pelo menos me conquistou bastante, né? Deixa o mundo escolher o que é melhor para ele, que eu escolho o que é melhor para mim. Legal, tá, queridos? Abração, fiquem com Deus. Até a próxima.